Aleluia! Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Juízes e vamos nos focar hoje no tempo de juiz Jefté. O que faz com que a nossa moral caia ao ler essas histórias? Depois de ler acerca de todas as grandes obras que aconteceram, e no capítulo 6 você lê acerca de Gideão. Depois de tudo isso, os filhos de Israel voltaram a fazer o que é mau diante do Senhor e provocaram o Senhor a ira. Eles adoraram os Baalins, os Astarotes, adoraram o Deus de Moabe, o Deus de Sidom, os deuses dos filisteus. No capítulo 10, versículo 6, diz com clareza: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins, a Astarot, aos deuses de Síria, aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moab, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a frase que diz deixar ao Senhor significa o que lançaram para fora a adoração ao Senhor. Essas são ações que nos deixam perplexos ao pensar no estado daquela nação naqueles tempos. No versículo 7 diz: E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Veja que eles lançam para fora Deus e Deus que faz a resposta. Ele vende-os. E Deus os vende nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon. Como é que Deus pode chegar a fazer isso? No versículo 8 diz: E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Essa é a seção de um problema que vemos no livro que diz indo através da vitória. Então pode adquirir este livro e estudar. Basicamente é uma mensagem similar. Quando estava a preparar esta mensagem, o que me veio em mente é que acima de qualquer tipo de preparação, outra coisa, nestas sessões a Bíblia nos fala acerca do problema em Israel que se identifica com as nossas próprias vidas atualmente. Então, hoje, o que iremos fazer é o que vocês têm feito sempre. Iremos ler a Bíblia. Vamos ler a partir daqui até capítulo 12 e vamos nos focar nesses estudos da história da redenção, os séries. Creio que é muito importante lermos essas passagens. E os filisteus oprimiram os filhos de Israel aqui por quantos anos? Por 18 anos. Levou 18 anos de sofrimento para eles se voltar. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Veja que eles não estavam contentes em oprimir outra parte. Eles já estavam a se expandir. Esses sofrimentos estavam expandindo e afetando outras partes de Israel. Vamos continuar com o versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado. Finalmente eles estão a reconhecer que pecaram contra Deus. E diz que, visto que deixamos a nosso Deus, servimos aos Baalins. E Deus responde: Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos sidônios, dos amalequitas e dos amaonitas que vos oprimiam, quando a mim clamais, não vos livrei das suas mãos. O que Deus está tentando dizer aqui? Deus está falando a eles: vocês estão a adorar essas coisas. São essas coisas que fazem com que vocês sejam oprimidos e vocês clamam a mim, eu venho vos libertar.
Além de adorar a mim, vocês voltam para adorar a estas coisas. Isto mostra que as coisas para as quais nós nos voltamos para adorar além de Deus verdadeiro são essas coisas que nos machucam, pelas quais clamamos a Deus e Deus nos livra, mas nós nos voltamos para elas. No versículo 13 diz: Contudo, vós me deixaste a mim servir a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus parece zangado aqui. Qual é a diferença entre os acontecimentos passados ou anteriores com eles aqui? Anteriormente, antes de ele clamar ao Senhor, Deus envia um juiz e lhes livra. Quando parecia que a opressão estava intensificando cada vez mais, Deus inicia a obra da salvação. Mas desta vez, Deus esperou até que eles clamassem. E eles confessaram os seus pecados. O que podemos aprender disto? Vocês que são filhos maravilhosos, nós disciplinamos nossos filhos. É por isso que aqui diz que e Deus lhes vendeu para as mãos dos filisteus. A razão pela qual Deus os vendeu nas mãos dos filisteus era para que se arrependesse. Deus parou ali e assistiu o cenário por 18 anos. Acho que já mencionei anteriormente, mas deixa eu mencionar mais uma vez que Deus é mais paciente do que nós. Se você quer jogar games com o Senhor, Ele diz: Ok, vamos a isso. Estou pronto. Eu tenho paciência. Esperarei até que você se arrependa. Versículo 14. E declamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Realmente Deus está irritado aqui. Imagina Deus te dizer isso. Antes de clamar, Deus envia a Gideão, Deus envia a Jeú, Deus envia a Sangar. Este mais aquela pessoa para salvar. E desta vez eles clamam e Deus diz: Não, agora não vos ajudarei mais. Vão a esses deuses para vos ajudar. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. Também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Antes de Deus escolher um juiz, agora Deus não está a fazer nada aqui. Consegue entender o lugar de Deus aqui? Repetidamente, Deus teve que los salvar muitas vezes, mas eles voltavam para as mesmas condições, caíam nas situações mais piores ainda. Desta vez, Deus diz: Agora quero lhes ensinar uma lição. Deus não está a escolher nenhum juiz. Eles estão a se perguntar: quem é que irá adiante de nós? Quem é que vai nos liderar? Não sabe ao certo quem vai estar à nossa frente, comandar o exército. Daí começa uma história interessante de um homem chamado Jefté. Já no capítulo 11, versículo 1, diz que era então Jefté, o gileadita, o homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Parece que Gideão foi o pai
de Jefté. Então, parece que Gideão teve um filho com uma prostituta e o nome dele foi dado Jefté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Gileade teve um filho através de uma prostituta, e teve filhos através de sua esposa. A mãe dele era prostituta, não era concubina, porque os filhos da concubina recebem a repartição da herança junto com os filhos da esposa. É porque é o filho de prostituta está mais fora do alcance da repartição da herança. Assim, não é considerado um herdeiro. Ele ainda considerava-se como filho de Gileade, mas os irmãos dele lhe rejeitaram. A questão no último versículo do capítulo 10 era: quem irá adiante de nós? Quem vai nos liderar? Você imagina encontrar-se com esse problema e aparece no pensamento: existe alguém que poderia estar adiante de nós, mas vê-se que é alguém que toda a sua vida foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pela sua mãe. Uma pessoa que cresce com a cicatriz de rejeição e tem um histórico de que a mãe era uma prostituta. Gileade era um homem tão rico porque era a cabeça de toda aquela vila. E mesmo assim, nota-se que esse jovem cresceu na pobreza, na rejeição, cresceu fora do convívio familiar do pai. No versículo 3 diz: Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Vê, era como um chefe dos bandidos. Ao sair da casa do pai, foi fazer uma habitação e tornou-se o líder, cabeça de bandidos, e todas essas pessoas sem casa e bandidos se juntaram a ele como cabeça. Consegue imaginar, né? Estão a ficar animados. A palavra hebraica para pessoas levianas significa são pessoas inúteis, os desgraçados, pessoas sem nenhum valor. Então, todo tipo dessas pessoas se ajuntam a Jefté e ele torna o seu líder. O que pensam que eles faziam? Andar a roubar as pessoas. Versículo 4 diz: E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás aperto? Porque os filhos de Gileade vieram ter com Jefté, mandaram anciãos para ir ter com Jefté. Você acha que eles queriam ir pedir favores a ele? E eles parece que ficaram e pensaram em todas as alternativas possíveis e chegaram à conclusão que aqui não há outro homem. Mas talvez houve alguém que trouxe uma sugestão. Então, será que não podemos falar com Jefté? Jefté era um grande guerreiro.
Não havia outra pessoa de quem poderia se pensar além de Jefté, que poderia lutar contra os amonitas. Qual é a qualificação aqui de se tornar um juiz? Aqui vemos que não é ser grande de acordo com os olhos da sociedade, mas ser bom naquilo que você consegue fazer. Ele estava especializado naquilo que fazia. Para nós seria, ele era um maligno, andava a roubar as pessoas, a roubar o dinheiro de pessoas. Mas ele estava cada vez mais se aperfeiçoando naquilo que fazia. Não consigo imaginar Jefté, aquele bandido. Todas essas pessoas, todos esses nobres se juntaram. Versículo 7, ele lhes responde: Vocês me expulsaram da casa do meu pai. Por que agora que vocês vieram a mim quando estão em aperto, quando precisam de ajuda? E eles respondem no versículo 8: E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. É uma história interessante. Depois de ser expulso, agora volta como chefe de toda a tribo, toda a comunidade. No versículo 9 diz: Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levar de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Basicamente, os anciãos estavam a dizer que tu serás o chefe. Basicamente, eles estavam a dizer que você será o secretário da defesa, se apenas nos salvar das mãos dos amonitas. E Jefté é um homem bem esperto e inteligente. Diz que este secretário da defesa pode ser expulso e demitido. E ele diz que eu quero ser o príncipe. E ele diz: Não há problema, desde que você nos salve. É isso que você será. Versículo 11 diz que assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. O que isso quer dizer? É que ele foi o chefe e o secretário da defesa. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Agora o trato com os gileadistas já está completo. Agora é mãos e obras no negócio. Deve ir e lutar contra os amonitas. E ele está a tentar ao máximo ser pacificador, negociar pacificamente. No versículo 12 diz: E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e ainda até ao Jordão. Restitua-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Aqui vemos que Jefté era esperto e ele se importava com a sua nação. Ele conhecia a história de como Deus deu a terra a Israel. Se não soubesse a história, o que iria responder se o rei de Amon te dissesse: quando Israel veio de Egito, levou a nossa terra e você tem que devolver agora? Deveria ficar com medo e trêmulo, dizer: Epa, eu não sabia de como essas coisas aconteceram. Afinal de contas, foi o meu povo que cometeu um grande erro. E você ia se ajoelhar e dizer, tremendo: Epa, eu estou a devolver a terra. Nos perdoe este grande mal
que lhe causaram os nossos antepassados. Isso teria sido o resultado se não fosse perdido na história. Esse seria o proceder de um covarde. Mas Jefté era muito esperto. Mas ele ganhou vantagem porque sabia o que realmente havia acontecido. Satanás domina as pessoas através de mentiras. Mas Jefté venceu trazendo à tona a verdade. Por isso que Jefté responde, assim diz Jefté, Israel não tomou nem terra dos Moabitas, nem terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Nós aprendemos acerca de jornada através do deserto e sabemos o que ele está a dizer aqui. Então, Israel acampou-se em Cádiz e tinha que cruzar através do Moabe para a terra de Canaã, depois do seu acampamento em Cádiz. E ele diz no versículo 17, Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Lembra-se deste episódio, né? Vê que este homem era uma pessoa bem informada. Era uma pessoa que conhecia a realidade dos factos. Não era como alguns de nós. O inimigo pode mentir com facilidade. Israel queria passar pela terra dos Edomitas, Moabitas, mas eles negaram-lhe a passagem. Eles tiveram que voltar a Cádiz e circular do outro lado, porque eles queriam evitar a todo custo conflitos. Assim, não atravessaram a terra deles. Só é o que Jefté está a relatar aqui, para esclarecer a este rei ignorante. No versículo 18 diz, depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Se nós temos que lutar com Satanás, precisamos saber o que é que Deus realmente fez. Precisamos conhecer a história da redenção. Versículo 19. Mas Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos Amoreus, rei de Hesbom, e disse-lhe, Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Sião não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sião ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sião com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Então, quem citou a guerra aqui? Foram estes povos contra Israel. Israel queria passar pacificamente. O que aconteceu é que Deus lutou por Israel, entregou os amorreus que estavam naquela região e eles perderam a guerra. Israel nunca quis lutar contra eles. E por assim dizer, aquela terra tornou-se a possessão de Israel legalmente. De acordo com as leis que regiam aquelas nações naqueles tempos, Jefté está a dizer que a terra que está na posse de Israel pertence-lhes legalmente. Foi Deus que deu esta terra a Israel. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo
de Israel e os possuirias tu. Vamos entender o pensamento de Jefté aqui. Ele está a dizer, foi Deus que deu em posse essa terra a Israel. Então, será que tu quer lutar contra Deus? Quer contrariar a Deus? E você quer arrancar de Deus? E é isso que pensa. Tenta. Vá para frente. No versículo 24 diz, não possuirás tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti. Porque eles diziam que Quemos, Deus deles, lhes deu a terra quando vencesse as guerras. Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Faz todo o sentido isto. No versículo 25 diz, agora, pois, és tu ainda melhor do que Balac, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Ele está fazendo entender que esses estão a ensurdecer, não querem lhe ouvir, não querem lhe entender, não querem compreender a sua lógica. Então, ele agora está dizendo no seu coração, como eles não querem a paz, eu vou me levantar e lutar contra eles. Eu vou entrar no jogo deles, vou lhes dar aquilo que eles querem. E se é guerra que eles querem, é isso que vão ter. E ele pergunta, é você melhor do que Baraque? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, pelejou alguma vez contra nós? Se lembra daquilo que Balaque fez? Procurou o conselho de Balaão e tentar não lutar contra Israel, antes de receber aquilo que é o encantamento de Balaão, para que lançasse a feitiçaria e ele pudesse vencer o Israel. E ele está a fazer lembrar que aquele covarde de Balac não chegou a pensar em lutar contra nós. E ele pergunta, és você melhor do que Balac? Agora também já está a lhe provocar para ver a sua reação. Está colocando lenha no fogo. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Jefté está a dizer, nós estamos aqui há mais de 300 anos, por que não veio todo esse tempo recuperar-se a sua terra? Se não foi por causa de covardia, por que não tentou recuperar todo esse tempo? Por que quer recuperar agora? Não havia prestado muita atenção em Jefté até este discurso. Esse discurso me fez com que gostasse muito de Jefté. Este é o meu herói. No versículo 27 diz, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. Ela já está a colocar razões porque vai se levantar e lutar contra ele. Diz que eu não te fiz nenhum mal. Você é que está nos causando mal. Se levanta para lutar contra mim. Até continua dizendo, o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. No versículo 28 diz, porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Você imagina enviar cartas às pessoas e eles não estão a responder. Por parte tem medo, por parte está irritado e diz, vamos à guerra então. Quando a guerra já é declarada, no versículo 29 diz, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Isso significa que basicamente recebeu a aprovação de Deus. Vá lutar. No versículo 30, Jefté fez um voto ao Senhor e disse, este é o voto mais famoso que se encontra aqui em Juízes, feito por Jefté. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Este foi o seu voto. Algo acerca disto. A quem podemos relacionar isto?
Jefté disse: E entregarei a minha única filha em oferta ao Senhor. Abraão, Deus disse: Vai sacrificar o seu único Isaac para mim. A ideia daqueles tempos é que o primogênito era a estabilidade da família. O animal primogênito deveria servir apenas para sacrifício. Naqueles tempos, quando eles construíam os animais, ficavam embaixo e as pessoas ficavam nos andares acima. Ele tinha uma certeza de que não aparecerá nenhuma pessoa, que talvez o animal será que vai me encontrar primeiro. Então, Jefté não tinha ideia de sacrificar a sua filha aqui. Então, os animais é que estavam por debaixo. Então, ele estava pensando que será o animal primeiro que virá me encontrar. Mas a sua filha estava muito mais feliz que o pai havia alcançado a vitória, que desceu primeiro e foi primeiro ao encontro de seu pai. Versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. Vê que Deus não se foca nos pecados de Jefté. Deus se foca no lado positivo de Jefté, porque Deus se importa com os nossos avanços, não com as nossas quedas. O versículo 35 diz: Aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Estás a ver? Depois de uma grande vitória, vem um remorso. Diz: Veja o que você fez. Afinal, o que eu fiz, pá? Eu pensava que seria um animal. Será que Deus podemos negociar? Eu vou dar 100.000 animais no lugar de minha filha. Esse seria o nosso pensamento. Não, vamos negociar, Deus. Não posso te dar. Isto é mais valioso. Não, vamos negociar para substituir por outra qualquer coisa. Mas vemos Jefté a dizer que eu abri a minha boca perante o Senhor e não posso tornar para trás. Para que avance a igreja, precisa-se de homens como Jefté, que fazem votos perante o Senhor e não voltam para trás. Para que os casamentos tenham estabilidade, precisam de mulheres e homens que fazem votos e não voltam para trás. Para que os trabalhos do evangelho avancem, precisa de homens como Jefté, que fazem votos e não voltem para trás. No versículo 36, vemos a filha respondendo ao Jefté, olhando para essa história, vê a fé de Abraão junto com a fé de Isaac. Versículo 36. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor. Faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Se fosse você que sabe o que te iria acontecer, seria que iria voltar? Provavelmente cada um de nós iria correr com a sua vida, iria fugir de seu próprio pai. Então,
Foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Deus não disse para Jefté desta vez. Ele fez o voto. Deus esperou que a cumprisse. Sempre que fazemos votos, Deus espera de nós que cumpramos os nossos votos. Em 1982, um pastor deu uma mensagem acerca disto. Porque a sua filha veio dançar e felicitar e celebrar esta vitória do povo de Deus. Será que existe a vitória como tal para se dançar hoje e se celebrar? Que grande fé se vê na filha de Jefté. Foi o pai dela que deu o voto e ela colaborou com o pai para que se cumprisse o voto. Ela não fez nada para que impedisse o cumprimento do voto, mesmo que isso significasse a vida toda dela. Mas ela se rendeu e se entregou como um sacrifício vivo. Deuteronômio 23, 21 a 23. Deuteronômio 23, versículo 21 a versículo 23. Vamos nos voltar para esta passagem. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Basicamente está dizendo que se há probabilidade de não cumprir este voto, não faça nenhum voto. Diz que ao fazermos certo voto ao Senhor, não podemos nos demorar. Temos que cumprir todo o voto que fizermos diante de Deus. Quando estiver a orar, pense no passado, pense no futuro, pense no seu presente. Não anda a abrir a tua boca de qualquer maneira diante de Deus. Deus leva em consideração quando fazemos voto. E sempre Deus nos mantém responsáveis quando fazemos votos. Requer de nós que possamos cumprir tudo quando proferimos com as nossas palavras. Não vamos enganar a nossa consciência. Se fizermos um voto, devemos cumprir o nosso voto. O apóstolo Paulo viveu de acordo com a sua boa consciência, quer dizer, viveu seguindo aquilo que era a pureza da sua consciência. Vamos ser bons filhos diante dos nossos pais. Vamos seguir o exemplo de Davi. Salmos 66, 13 e 14. Hei de ler Salmos 66, versículo 13 e 14. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Mesmo Davi diz que aquilo que votei ao Senhor, vou fazer de tudo para cumprir. Se nós professamos que cremos, a nossa consciência deve seguir a nossa crença. Salmos 50, versículo 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vai ver em casa também
Salmos capítulo 22, versículo 22 até versículo 25. E muitas outras passagens que podemos ver por trás das Escrituras, fortificando a necessidade de cumprirmos os nossos votos que fizemos quando estávamos no aperto. Vemos que Jefté cumpriu a sua parte diante de Deus. Era apenas a única filha que ele tinha, mas deu prioridade ao cumprir o seu voto que fez diante do Senhor do que manter a sua filha. Ele não tinha nem mais filho, nem mais outra filha. Ele adeu a Deus em holocausto, cumprindo o voto que ele fez diante de Deus. A sua filha era uma virgem. Isso quer dizer, era pura e limpa. E esta filha, ou o voto que ele fez, foi a causa que atraiu a vitória. Lembra, diz que se me deres a vitória, a coisa que vir a me encontrar primeiro da minha casa, irei te dar. No final, ela tornou-se a oferta pela vitória. E Deus permitiu que este relato se encontrasse na Bíblia para mostrar que ela foi entregue como tipo de Jesus Cristo. Veja que a história de Abraão e Isaac tipificava a Jesus Cristo e foi o primeiro dos relatos idênticos. Portanto, essa história também prefigura ao Senhor Jesus Cristo. Este é o coração do Pai. Pode perguntar a qualquer pai: poderia você sacrificar a tua filha? Já quero lutar com os parentes falando assim. Mas Jefté não era um super homem. Era um homem como qualquer um de nós. E a menina era a única filha que tinha. Ainda que ele não estava disposto a entregar, mas por causa da salvação do seu povo que estava em questão, ele deu. Foi a mesma coisa que o nosso Pai Celestial fez quando nos deu ao Senhor Jesus Cristo. Não foi tão fácil isso. Mesmo que Ele é Deus, isso foi muito significativo. Através deste sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que era como a Virgem, bem puro, sem nenhuma mancha, sem a sua morte, a nossa vitória não seria garantida. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos esta vitória hoje. Por causa da entrega dela feita através de voto, Israel alcançou grande vitória. Assim, Jefté cumpriu com seu voto, cumpriu com a sua promessa. Antes deste ano terminar, vamos pensar que tipo de promessa fizemos para o nosso Deus, que tipo de promessa fizemos na igreja local, que tipo de promessa fizemos para os nossos pastores, e vamos cumprir com as nossas promessas antes do ano terminar. Deus considera brincadeira quando fazemos promessas, fazemos votos. Nós podemos pensar, estamos a brincar, mas é um caso, uma situação muito séria diante de Deus quando fazemos voto de fazer alguma coisa. Quantas vezes já dissemos iremos ler a Bíblia, iremos dedicar um tempo X para oração, mas será que cumprimos? Desta forma, estamos cometendo pecado quando agimos contra os nossos votos. Vamos pensar seriamente nessas situações em que dissemos: Pai, eu irei crer no Senhor, irei seguir e confiar no Senhor. Vamos ver mais alguns versículos em Juízes capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo.
São esses os efraimitas que estiveram lá e confrontaram a Gideão. E estão aqui novamente para vir provocar e trazer problemas a Jefté. Elas tiveram sucesso com Gideão, porque Gideão, o homem de paz, disse: Epa, vocês fizeram a maior parte do problema, resolver a maior parte do problema. Ele tentou apaziguá-las. E estão a vir falar com Jefté deste modo. E sabe que Jefté acabou de perder a sua única filha. Elas dizem que queimaremos toda a sua casa a fogo. Jefté foi o homem que foi lutar contra o rei dos Amon. E eles, quem pensam que eles são? No versículo 2 diz: E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Não, Jefté fez a mesma coisa que aconteceu no tempo de Gideão. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. Basicamente, Jefté está dizendo: eu confiei em vocês e vocês não apareceram, tive que fazer por mim mesmo. Eu arrisquei a minha vida e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? Ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque eles disseram: Fugitivos sois de Efraim, vós gileadistas que habitais no meio de Efraim e Manassés. São este tipo de pessoas que temos ao nosso redor hoje. Quando são chamados para trabalhar, não, eles não aparecem. São convocados para fazer aquilo, mas aquilo não aparece. Mas depois querem andar a dizer uau, 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 blá, 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 blá. Homens de boca só. Eles já estavam habituados, porque com Gideão fizeram o mesmo e Gideão apaziguou-os. Ah, vocês são os mais grandes, mais honoráveis, vocês mataram os reis, mas esse Jefté não a tolerou tanta brincadeira. Jefté disse: yeah, eu vou lhes ensinar uma lição. Versículo 5: Porque tomaram os gileaditas, aos efraimitas e os vaus do Jordão, e quando sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: O és tu, Efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales de Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadista, faleceu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel, Ibsã de Belém, tinha estes 30 filhos e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Imagina, ele está trabalhando para Israel e só trabalhou 7 anos. O que fez? Casou seus 60 filhos. Imagina todo esse valor, todo esse investimento. Não é casamento de 2, 3, 60 filhos. Casou 30 filhos e casou as 30 filhas. Ele gastou todo o seu tempo investindo em casamento de seus filhos. Versículo 10. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. 13. E depois dele julgou a Israel Abadom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, julgou a Israel 8 anos. No versículo 15, então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonite, foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Estou vendo, todos estão preocupados. Afinal, não terminamos essa sessão de hoje. E vamos entrar nos próximos dias
a aprender muitas lições acerca de Sansão. Vamos pensar acerca do fluxo de quedas e altas de israelitas. No início estávamos a estar animado acerca destes juízes. Mas será que é verdade, falando por mim, honestamente, olhando para a situação de Israel naqueles tempos e olhando para a nossa situação atual, parece-se que nós também estamos degradando-se, caindo. Parece que a seta da nossa vida de fé está indo para baixo. Será que não deveríamos parar de olhar como malévolo a Israel, mas usarmos essas lições para avaliar as nossas próprias vidas e pedirmos a graça do Senhor para que possamos avançar novamente, não cair nos mesmos erros que estes estavam a cair, sabermos progredir para mais adiante. Creio que é a vontade de Deus o nosso crescimento, não o nosso retrocesso. Não sejamos como israelitas que voltavam-se cada vez mais para os seus ídolos repetidamente. Quantas vezes voltamos a cair no mesmo erro, pelo menos neste ano? Talvez tivemos essas recaídas muitas vezes do que o período de juízo todo junto neste ano. Foi muito desafiado pelas lições que obtive ao olhar para a situação de juízes. Quando estamos a chegar no final deste ano, vamos refletir sobre as lições que aprendemos desta gente. Vamos levantar e orar para que quebremos este ciclo de voltar nos mesmos erros. Sim, vamos orar. Amado Papai, muito obrigado pela vida de Jefté e todos os outros juízes que nos leva a pensar no seu coração de nos entregar o seu único filho. O Senhor nos deu promessas que nunca tirou de nós. Continuas com a sua obra e a concluiu através do sacrifício de seu Santo Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos ganhar a vitória. Querido Papai, permita com que alcançar esta a vitória, não por causa de nossos próprios esforços, mas sim por causa do sacrifício do teu Santo Filho, Jesus Cristo. E por causa desse sacrifício somos chamados de Israel. Pai, estamos gratos por causa deste grande sacrifício que fez por nós. Pai, ajuda-nos a nos colocar no lugar certo. Faça com que tenhamos atitudes certas. Pai, te pedimos que mesmo que sejamos pessoas levianas como aqueles que se ajuntaram a Jefté, que possa nos purificar, que possa nos capacitar e que possa nos usar para alcançar grandes coisas como estes homens, para que sejamos os teus soldados. Muito obrigado pela esta igreja e cada membro que o chamou para esta obra. Cremos que chamou a cada um deles para se tornar o seu soldado. Por isso, Pai, te pedimos que nos dê forças, nos dê a sabedoria, dê-nos a ousadia, a coragem, ajuda-nos para continuar, para que ao final deste ano muitos de nós sejam encorajados, sejam fortalecidos. E te pedimos, Pai, que faça com que sejamos unidos, nos ajunte a uma única fé, para que possamos te glorificar mais uma vez, para que possamos te elevar mais uma vez. Porque é claro que as coisas estão sendo muito difíceis para nós
as coisas estão sendo turbulentas para nós. São grandes desafios que nos encontramos. Pedimos que vá a nossa adiante e nos lideramos. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém.